Namastê, seja muito bem-vindo. Eu sou Léo Sussuarana e este aqui é o canal Quântica. Este vídeo eu vou passar para vocês uma dúvida que foi lançada lá no nosso grupo do Telegram sobre o tempo. Lá a dúvida foi respondida por meio de uma mensagem de áudio. Eu respondi. E o que eu estou fazendo neste vídeo aqui é pegar esta mensagem de áudio e transformar para vídeo para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento sobre o conteúdo. Então é uma dúvida que fala sobre, principalmente sobre o tempo. Espero que gostem e deixem seus comentários aqui embaixo e na medida do possível eu vou respondendo a cada um de vocês, ok? Vamos à dúvida então? Namastê! Olá pessoal, olá grupo, sejam todos muito bem-vindos a este áudio. Namastê! Aqui agora eu vou falar com vocês de um assunto que é muito complicado de se entender. Por mais que vocês estudem, o entendimento do que eu vou explicar aqui agora, na maioria das vezes, é muito complicado mesmo. Eu vou falar para vocês sobre emoção, sobre pensamento, vou falar também sobre dimensões, dimensões da realidade, energia, vou falar também sobre o tempo. O tempo é algo completamente subjetivo. Tempo, da maneira como nós entendemos, marcação de tempo, hora, minutos, segundos, dias, meses, anos e séculos, para nós que vivemos aqui na terceira dimensão, que é uma dimensão essencialmente física, o tempo ele é entendido de uma maneira tal. Que maneira é essa? Você tem, de forma figurada, tá? Para ficar mais fácil o entendimento, você tem uma régua, uma linha horizontal, que tem um início e um fim. No início desta linha, você considera que é o seu momento de nascimento. Foi ali naquele ponto, na escala do tempo, que você nasceu. Então você tem uma régua traçada até um outro ponto lá na frente, que é o ponto onde é o momento da sua morte, do desencarne. Ligando esses dois pontos, o do nascimento e o da morte, você tem a sua linha de tempo. Se você está aqui num determinado ponto e deseja pular lá para frente, só é possível passando ponto a ponto, dia por dia, hora por hora, minuto por minuto, segundo por segundo. E fazer isso ao contrário, ou seja, você está num determinado ponto e quer voltar, quer pular para um ponto lá atrás na sua linha do tempo, para nós é impossível, porque nós estamos numa realidade física, e esta realidade física aqui da terceira dimensão, onde tudo é físico, onde as energias vibram de forma mais lenta, então existe uma densidade energética que faz com que seja possível tocar objetos, pessoas. Nós estamos vivendo numa realidade física, e esta realidade física, chamada de terceira dimensão, ela tem uma variável chamada tempo. E essa variável não pode ser burlada nem para frente, nem para trás. Em dimensões superiores, da quarta em diante, não existe a variável tempo desta forma. Existe o tempo lá? Sim, existe o tempo. Só que lá, o tempo acontece ao mesmo tempo. Como assim, Léo? Que loucura é essa? O tempo acontece ao mesmo tempo? Presente, passado e futuro estão acontecendo juntos. A única maneira que eu consigo passar para vocês, visualmente, de vocês entenderem, seria mais ou menos o seguinte. Eu vou pegar como exemplo uma régua de 30 centímetros, dessas réguas normais de acrílico transparente que as crianças utilizam na escola, certo?
Então vamos pegar como exemplo uma régua de 30 centímetros. Coloque essa régua em cima de uma mesa e fique olhando para essa régua. Olhe para o ponto inicial lá, 0. Agora vá no final e olhe para o final, 30. É uma régua de 30 centímetros. Imagina o seguinte, quando você nasceu, foi feito um registro lá no início da régua, no ponto 0, que é o seu nascimento. Todos nós passamos por esse registro, porque todos nós temos essa linha temporal. A linha temporal é essa régua, tá? Para cada um de nós ela tem um tamanho. A nossa régua pessoal, ela varia de acordo conosco. Cada um tem uma régua específica. Fulano de tal morreu quando estava completando 27 anos. Então a régua daquele fulano de tal, a linha de tempo dele era de 27 anos. Ela teve um início no 0 e teve um final em 27. Eu não sei a idade de cada um de vocês, neste exato momento em que vocês estão ouvindo este áudio. Mas a idade de vocês é o ponto nessa linha onde vocês estão. Vocês, para chegarem neste ponto, se você é uma pessoa que tem 30 anos, para você chegar no ponto 30, você teve que passar pelo ponto 1, pelo ponto 2, 3, 4, por todos os pontos e pelos pontos intermediários, um por um. De 0 centímetro a 1 centímetro, numa régua escolar, a gente tem 10 marcações, que são os milímetros, né? 10 milímetros. Então você entende que na vida de uma pessoa, para ela chegar a 1 ano de idade, para um bebezinho completar 1 ano de idade, ele tem que passar por 12 meses. Não só isso, em cada um dos meses ele vai ter que passar por 30, por 31, por 28, 29 dias, mas ele vai ter que passar pelos dias que compõem aquele mês. São 12 meses para ele completar o primeiro ano, para ele chegar no primeiro ponto de idade, né, de ano, ali naquela régua imaginária, na nossa linha do tempo. E uma pessoa que tem 30 anos hoje, ela precisou levar 30 anos para chegar neste ponto da própria régua. Qual é o tamanho que tem a régua dessa pessoa de 30 anos daqui para frente? A gente não sabe. É uma régua que vai ter um determinado fim, mas é uma régua. Essa régua imaginária, que nós chamamos de linha do tempo, é a nossa visão do que é o tempo. O tempo para nós ele é linear, certo? Ele é linear. Não há possibilidade desta pessoa que hoje tem 30 anos voltar lá para o ponto 15, com 15 anos. Não tem, é impossível, certo? É impossível, porque o que ficou para trás já ficou para trás. Não tem como, é como uma água de um rio que corre. A água que está na sua frente, você está de frente para um rio, e você pega essa água, quando você solta, e tentar pegar ela novamente, não vai ser mais a mesma, porque ela já correu, já passou. Da mesma forma, essa pessoa que hoje tem 30 anos de idade, ela consegue olhar para trás e ver que já passou por 30 pontos. Cada um dos pontos era 1 ano que ela estava completando. E ela olha para frente, mas ela não sabe quantos pontos ela tem. Da mesma maneira que essa pessoa não consegue pular para o ponto desta mesma pessoa em 15 anos, ela também não consegue pular para frente em ponto nenhum, porque a régua é passo a passo. Eu hoje, com 30 anos de idade, não tenho 30 anos, né? Mas vamos supor, uma pessoa hoje, com 30 anos de idade, não tem como pular para 31 anos de idade, hoje, imediatamente. Não tem como. Vai ter que esperar passar mais 12 meses para chegar em 31 anos de idade. Uma pessoa que esteja completando aniversário hoje, esteja fazendo 30 anos de idade hoje, no dia 9 de novembro de 2020. Lá no dia 9 de novembro de 2021, esta pessoa vai completar 31 anos. Hoje, dia que essa pessoa completa 30 anos, ela não tem como pular para a data de aqui a 1 ano. Ela não tem como pular nem para 1 minuto no tempo dela. 1 minuto daqui na frente, não tem como.
É impossível, porque a nossa linha do tempo, ela é física. Ela é física porque nós estamos numa realidade física. A nossa linha do tempo é linear. Não é possível nem voltar, nem seguir adiante pulando. Você tem que seguir passo a passo. Então, antes que você queira hoje, com 30 anos de idade, mudar, pular imediatamente para 30 anos e um dia, você tem que passar por 30 anos e 1 segundo, 30 anos e 2 segundos, completar 1 hora inteira, completar 24 horas para poder chegar no dia seguinte, ou seja, 30 anos e um dia. Então é impossível para nós pular tanto para trás quanto para frente, por conta desta peculiaridade que o nosso tempo propõe para nós. Ele mostra isso, ele trabalha desta forma. Quarta dimensão em diante é como se você estivesse num ponto qualquer, num ponto central, e você visse a sua linha temporal ao redor de você. Você não está dentro da linha, você está no centro de toda a sua linha. A sua linha temporal, numa dimensão superior, está ao seu redor. Eu posso virar meu olho um pouquinho para a direita e visualizar algo que está acontecendo com 30 anos de idade. Eu posso virar para o outro lado e ver algo que está acontecendo com 5 anos de idade, com 5 dias de vida. Então, numa dimensão superior, é desta forma que as coisas acontecem. Tudo acontece ao mesmo tempo. E para nós, basta se locomover para aquela posição em que nós queremos. Parece estranho falar assim, né? Que numa dimensão superior, quem quiser, por exemplo, ir para o futuro ou ir para o passado, basta olhar para o ponto onde aquele evento está acontecendo e dar um passo para frente e já estará lá. Na realidade, não precisa nem dar passo nenhum, basta visualizar o ponto em que você quer e você já estará lá. Tem um áudio meu, tem um vídeo também, que fala sobre viagem no tempo, está no YouTube. É uma técnica para qualquer pessoa poder utilizar, não precisa ter dom, não precisa ter nenhuma característica específica, não. Qualquer pessoa que desejar consegue usar a técnica com 100% de eficácia. É uma técnica de viagem no tempo que você utiliza para remoção de trauma. Um trauma que você tenha e que ele atrapalhe a sua vida profundamente, você pode mudar. Porque o que é um trauma de fato? Um trauma nada mais é do que uma carga de emoções negativas que estão associadas a um determinado evento. É algo que acontece na sua vida, é algo que aconteceu na sua vida e na hora em que aconteceu, gerou uma série de descargas elétricas no seu corpo, criou uma série de reações químicas no seu corpo, e essas reações químicas, como numa fórmula de bolo, criaram em você um trauma, porque deixaram você com medo, ou deixaram você com pavor, ou fizeram algo neste sentido. Então o trauma é nada mais do que isso. Necessariamente é na própria pessoa? Não. Pode ser algo que tenha sido herdado de vidas passadas suas ou de antepassados seus. Mas isto é explicação para um outro áudio. Então, é possível para qualquer pessoa fazer uma viagem como essa, voltar no momento da sua vida onde aconteceu a criação de um trauma e modificar aquele trauma. Se você sabe que o trauma nada mais é do que uma congruência de emoções negativas que aconteceram por conta de um evento, se você não tem essas emoções negativas, você tem apenas o evento sem emoção. Então é como se você removesse as emoções negativas deste evento e ele passa apenas a ser um vídeo, como um filme que você vê na televisão ou no cinema. É apenas uma série de imagens que você está vendo. Elas vão causar alguma coisa, algum tipo de comoção, medo?
Inevitavelmente, quando você vê um filme de terror, você pode levar susto, né? Ficar com medo. Se você vê um filme romântico, você pode sentir aquela emoção dos atores, né? Dos personagens. Então, o filme vai gerar emoções em você. Mas quando termina o filme, é um filme. Se você parar para pensar, você vai ter a certeza de que é apenas um filme. E ele não vai deixar você com trauma. Somente se você permitir. Mas agora, um trauma é nada mais do que um filme real que aconteceu com você. Então, se ele é um filme real e você remove as emoções, ele é apenas um filme. E se ele é apenas um filme, ele não é mais um trauma na sua vida. Ele não vai trazer a você toda aquela carga sensorial negativa que o trauma trazia. Então, assim, é possível para qualquer pessoa fazer uma viagem no tempo para a remoção de um trauma. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Vocês entenderam então que o nosso tempo aqui na terceira dimensão ele é linear. A gente não consegue nem ir para frente nem para trás. Só que numa dimensão superior, basta você pensar no tempo e você já estará vivenciando aquele tempo. É como se você estivesse no centro de toda a sua vida. E a sua vida está girando ao seu redor. Cada momento da sua vida está ali, ao seu redor. E não só da sua vida, porque você tem que tentar entender o seguinte: numa dimensão superior, aquela linha temporal, né? A fita métrica que começa no 0 e termina no 2 metros, que para cada um de nós ela tem um tamanho específico, porque cada um de nós tem uma vivência específica, vai viver determinados anos diferentes uns dos outros. Então, para nós é determinado. Só que numa dimensão superior, o ponto 0 não é o início. E o ponto de 2 metros também não é o final. Além de você ter à sua disposição o ponto 0 e o ponto final, 2 metros, juntos, porque tudo forma um círculo, você tem à sua disposição o que existia antes do ponto 0 e o que vai existir depois do ponto de 2 metros. Para nós, volto a afirmar, para a grande maioria das pessoas, é complicado entender isto. É bastante complicado entender que numa dimensão superior não existe o tempo da forma como a gente entende, linear, passo a passo. Tudo acontece ao mesmo tempo. Basta você imaginar que já está lá e você estará vivenciando aquele momento na sua linha temporal. E se for algo depois da sua linha temporal, você estará vivenciando. Se for algo anterior à sua existência, você estará vivenciando. Assim é numa dimensão superior. Na nossa, é linear. Em qualquer uma superior, da quarta em diante, é tudo ao mesmo tempo. Este é um conceito, como eu falei, complicado de entender para a grande maioria, mas é importante que vocês tenham em mente que essa forma linear é só aqui. Em outras dimensões ela não existe. Agora, por que é que eu expliquei sobre o tempo? No início do áudio eu falei que este áudio é sobre pensamento, sobre emoção, falei que é sobre o tempo também. É porque pensamento e emoção são uma onda de energia, uma onda de luz, são fótons de luz. Vamos voltar com alguns conceitos primeiro. Todo pensamento é gerado por um órgão do nosso corpo chamado cérebro. E esse pensamento ele pode ser uma ideia, ele pode ser uma fantasia, ele pode ser uma memória, ou ele pode ser um insight, que é algo que já existe. É como se fosse uma memória, mas ela não é sua, certo? Então, o nosso órgão responsável por criar o pensamento é o cérebro. Existem equipamentos sofisticados que conseguem visualizar uma onda de energia saindo do cérebro de uma pessoa quando ela tem um pensamento ou quando ela se lembra de alguma coisa, quando ela tem uma memória. Esses equipamentos conseguem captar isto.
os nossos olhos não conseguem. Mas existem equipamentos bem específicos que conseguem captar essa onda de luz, porque ela é de fato uma onda de luz que sai do nosso cérebro. Ela não está aqui na terceira dimensão. E é agora que vem a ligação entre o que eu falei sobre tempo e o que eu estou começando a falar sobre pensamento e emoção. O pensamento, como eu acabei de falar, é uma onda de luz, é uma onda de energia que é criada no nosso órgão físico chamado cérebro. E por mais que ele seja criado no órgão físico, que é físico, né, palpável, chamado cérebro, ele não é, o pensamento não é algo desta realidade. Ele acontece visualmente da quarta dimensão em diante. Então, se você, por exemplo, estiver na quinta dimensão, você consegue visualizar o pensamento das pessoas. Visualizar. Você consegue ver a onda de luz saindo das pessoas o tempo todo, seja por memória. É lógico que você não vai conseguir ler o pensamento, aí já é uma outra coisa, é uma outra história, é um outro tema para um outro áudio. Mas você estando na quinta dimensão, você consegue ver e sentir a onda de luz que sai do cérebro da pessoa, que lá não tem cérebro, né? Onde teoricamente estaria o cérebro, que lá na quinta dimensão todos nós somos seres de luz. Emanamos luz o tempo inteiro. Não existe um ser de luz que não emane luz. Ah, e os homicidas? Eles emitem luz do mesmo jeito. A vibração deles é menor do que a da maioria das pessoas? Sim, com certeza. Mas eles emitem luz, porque todos nós somos seres de luz. Aqui, na terceira dimensão, por meio de equipamentos específicos, você consegue visualizar como se fossem feixes de luz, prótons de luz, cargas elétricas, né? Como se fosse uma corrente elétrica saindo do cérebro. É o máximo que nós conseguimos. Na quinta dimensão, a gente consegue ver como se fosse um feixe de luz. Isto para o pensamento. E o pensamento aí está englobando o pensamento, que é uma memória, uma ideia, uma lembrança, não importa. Tudo é pensamento. Funciona igual. O mesmo acontece para a emoção, para aquilo que nós sentimos. Raiva, medo, amor, rancor, ódio, felicidade, alegria, contentação. Não importa o sentimento, ele funciona da mesma maneira que um pensamento funciona. Ele é um feixe de luz. A diferença é que o pensamento está associado ao cérebro e as emoções estão associadas ao coração, ao nosso órgão físico chamado coração. Da mesma maneira que alguns equipamentos muito sensíveis e específicos conseguem visualizar um pensamento quando uma pessoa está lembrando de algo ou está tendo uma ideia em forma de feixes de luz, de bolinhas de luz, né, de partículas de luz, também é possível ver uma emoção saindo do coração, da mesma forma. O equipamento que capta essas vibrações, né, esses feixes de luz, consegue visualizar que um feixe de luz saindo do cérebro tem uma carga potencial, uma força potencial, tem uma luz potencial. E a mesma luz saindo do coração, ou seja, é uma emoção, é um sentimento, é muito mais forte. Então, para um equipamento que esteja captando tanto o pensamento quanto a emoção, é muito mais forte a luz que vai estar saindo do coração do que a luz do pensamento. E eu já falei para vocês várias vezes, um pensamento tem um poder, uma emoção tem 600 vezes mais poder do que um pensamento. Por isso que falar, sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, tem o seu poder, mas você, emocionalmente, no seu subconsciente, sabe que você não é rico, então a sua emoção de não ser rico, de não ter riqueza, é muito maior do que o seu pensamento de dizer que é rico. Por isso nada acontece. Mas lá na quinta dimensão, por exemplo, na quarta, quinta, é possível também ver esta luz
que sai do coração, também muito mais forte do que a luz que sai do pensamento. Onde eu quero chegar falando sobre isso? Primeiro, eu expliquei para vocês que tempo é algo que não acontece aqui na nossa dimensão, da mesma forma que acontece em dimensões superiores. E eu expliquei agora que o pensamento e a emoção são atributos que só acontecem na dimensão superior. Por essa razão, causa e efeito é algo muito mais complicado de se entender. Algumas pessoas falam o seguinte: Léo, quando fulano de tal completou 22 anos de idade, começou a ter um problema de saúde, começou a ter um problema pulmonar, certo? Ok. E então, para aquela pessoa, é impossível, é muito difícil mesmo entender que algo que essa pessoa possa ter feito é o que está causando aquela doença. As pessoas não entendem que tudo aquilo que acontece com a pessoa é de responsabilidade da pessoa, foi motivado pela pessoa. Então, como nós temos um entendimento de tempo que é bem linear, para nós não é possível voltar no tempo nem adiantar o tempo, a gente não consegue entender que algo que aconteça na nossa vida pode ser obra de alguma coisa que a gente pensou lá na frente. Como assim, Léo? Uma pessoa que tem uma enfermidade, um problema de saúde, e esse problema de saúde começou a aparecer com esta pessoa quando ela tinha 22 anos de idade. E aí você pega esta pessoa com seus 35, 40 anos de idade e fala para essa pessoa: olha, você está fazendo essa doença acontecer. É por causa de tal coisa que você fez ontem, por exemplo, que essa doença está acontecendo. Então, para essa pessoa que começou a ter um problema de saúde lá atrás, com 22 anos de idade, é quase impossível de acreditar que algo que ela esteja fazendo agora é que está gerando essa doença. Como? Eu já tinha essa doença há muito tempo. É impossível que o que eu esteja fazendo agora esteja causando essa doença. Essa doença começou quando eu tinha 22 anos de idade. Como é que é possível que eu agora, com 45 anos de idade, esteja gerando o início da doença que foi lá atrás? Se o nosso tempo é linear e a gente não volta no tempo. Realmente, o nosso tempo é linear. A gente não volta no tempo. Só que o nosso pensamento não é linear. A nossa emoção também não é linear. Pensamento e emoção são especificamente de dimensões superiores, onde o tempo não existe. Entendeu agora? Não, né? Mas eu vou explicar de novo. Essa pessoa, nesse exemplo que eu estou dando, de uma pessoa qualquer, que com 22 anos começou a ter um problema sério de saúde. E essa pessoa completou 23 anos, 24, 25, e foi passando, e o problema continua. Problema de saúde sério, que nunca se resolveu. Essa pessoa chega nos 45 anos de idade e vai se consultar com um psicoterapeuta. Pode ser com qualquer psicoterapeuta. Qualquer um vai explicar e vai saber que essa doença está sendo motivada por algo que essa pessoa esteja fazendo naquele momento, ou ainda nem tenha feito, ou que tenha feito há um ano atrás, 44 anos. A pessoa não vai entender como que eu posso ter manifestado uma doença na minha vida quando eu tinha 22 anos de idade, com alguma ação, com alguma fala, com algum pensamento, alguma emoção minha de 45 anos de idade. Pode sim, porque a emoção e o pensamento não fazem parte desta nossa realidade da terceira dimensão. Eles estão essencialmente numa dimensão superior, onde não há tempo. Então lá é possível que algo que você faça naquela atemporalidade, ou seja, aquela falta de tempo linear, algo que você faça lá vai influenciar toda a sua linha temporal aqui embaixo. Qualquer pensamento positivo que você tenha, atrelado a uma emoção positiva, sincera, e que seja benéfico para você, vai afetar a sua vida toda, para trás e para frente. Quer dizer que eu vou deixar de ser doente?
aquele momento vai desaparecer. Não, aquele momento não vai desaparecer, mas a influência negativa que se iniciou lá atrás, com 22 anos, não vai ser mais perceptível. Você consegue curar toda a sua ancestralidade com algo que você faça agora. O nosso procedimento quântico dos ancestrais e antepassados, ele mostra isso na prática. Muito do que nós sofremos aqui, nesta terceira dimensão, nem sempre é de culpa nossa, mas é de responsabilidade nossa. Se você tem um problema que é intermitente na sua vida, você começa um emprego, está tudo bem, depois de 6 meses começa tudo a dar errado e você perde o emprego. Aí você vai achar outro emprego e está tudo bem de novo, dali a 6, 7, 8 meses dá o problema de novo. Ou seja, aqueles ciclos, negativos que quase todos nós temos, nem sempre são algo que nós criamos, algo que nós pensamos ou algo que nós sentimos. Por quê? Porque um pensamento não faz parte desta realidade. Uma emoção não faz parte desta realidade. Eles estão todos numa realidade superior, onde não existe o tempo. Então, se não existe o tempo, e se lá nessa realidade superior, nessa dimensão superior, eu posso voltar num momento qualquer antes do meu nascimento, então significa que eu posso voltar para a vida de um antepassado meu, de uma época antepassada minha. E eu posso presenciar lá um trauma que aconteceu com um antepassado meu, e aquele trauma ficou impregnado. E ele está presente. Lembra que na quinta dimensão é tudo ao mesmo tempo? Se está acontecendo lá algo com um antepassado meu de 100, 200, 300 anos atrás, está acontecendo agora, nesse momento. E está acontecendo no futuro. Isso significa que se você não resolve, sabendo que tem um problema, e você não resolve, seus filhos também passarão pelo mesmo problema. Léo, nem casado eu sou, tal, como é que é isso? Que neto e bisneto e filho é esse? Na quinta dimensão, por exemplo, não existe o tempo. Todas as realidades estão acontecendo ao mesmo tempo. Existe uma realidade lá onde você casa e você tem filhos. Existe uma realidade onde você tem filha. Existe uma que você tem mais de uma filha. Existe outra que você tem apenas um filho e uma filha. Todas as realidades que você puder imaginar estão acontecendo lá, agora, neste momento. E se lá, nesta realidade, você tem, neste exato momento, filhos, você também tem netos. E você também tem bisnetos, tataranetos e toda uma árvore genealógica após você. E também uma árvore genealógica antes de você. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, não só a sua linha de tempo, mas todas as linhas de tempo, tanto dos seus ancestrais, quanto de suas vidas passadas, estão ali, acontecendo, juntas, ao mesmo tempo. Então, se você já sabe que está tudo acontecendo ali e que pensamento e emoção são necessariamente lá dessa dimensão, não acontecem aqui, eles são de lá. Você pode ter um pensamento, e lógico, vai ter um pensamento aqui. Você pode ter uma emoção e ter uma emoção aqui, nessa dimensão, mas o pensamento não está aqui, a emoção não está aqui. Eles estão acontecendo na quinta dimensão e lá não tem tempo. Então um pensamento seu negativo, atrelado a uma emoção sua, também negativos, fazem com que coisas aconteçam na sua vida. Você atrai, por meio do eletromagnetismo, para a sua vida física, atual. Então, situações e eventos que estejam acontecendo com você agora, aqui na sua linha de tempo, com 30 anos de idade, podem ter sido gerados lá na frente, por algo que você ainda vai fazer, ainda vai pensar, ainda vai sentir, ou por algo que nem foi você que pensou e sentiu, mas uma presença sua nesta dimensão anterior a esta presença, ou seja, uma vida anterior sua, ou de um ancestral, quando é no caso de um trauma. É difícil para entender esses conceitos. Eu sei que é complicado, porque como nós vivemos uma realidade física, a realidade física tem que ser passo a passo.
Então, para nós é muito complicado entender que algo que eu vá pensar lá na frente já pode estar afetando minha vida aqui e agora. Mas é assim que acontece na maioria das vezes, porque pensamento e emoção não fazem parte desta dimensão. Eles estão numa dimensão superior onde não existe o tempo. Ok, Léo, então se é algo que pode ser motivado por uma situação que eu ainda vá pensar ou ainda vá sentir, como é que eu faço para resolver? Eu tenho que esperar aqui na minha linha de tempo chegar a este momento que eu nem sei quando é, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10 anos, ou pode ser de um futuro ancestral meu, descendente, né? Um filho, um neto. E aí, como é que eu faço para resolver? Lembra, o pensamento e a emoção estão numa dimensão superior. Para eles não existe tempo. Se você pensa aqui agora, na terceira dimensão, que você está curado, se você sente aqui e agora que você está curado, aonde é que está acontecendo a cura? Na quinta dimensão, porque o pensamento está lá, a emoção está lá. E se você realmente efetua a cura, como lá não tem tempo, você efetuou a cura aonde? Em que parte? Em toda ela, em toda a linha, ou seja, em todas as suas vidas passadas, em todos os seus descendentes, em todos os seus ancestrais. É esta a essência que está embutida dentro do nosso procedimento quântico de ancestrais e antepassados. São ações que você vai fazer utilizando códigos sagrados de Agesta e usando também a tecnologia das sequências numéricas de Grabovoi. São ferramentas que estão embutidas ali naquele procedimento quântico que vão motivar com que o seu pensamento e a sua emoção causem um efeito positivo em toda a sua árvore genealógica. É um trauma? É um trauma que não foi vivenciado por você, mas que está fazendo efeito em você? É um trauma que aconteceu com o seu tataravô lá atrás e que você nem sabe o que foi, mas está afetando você aqui agora? Cura no agora e você está curando a árvore inteira para trás. Cura no agora e você está curando a sua árvore inteira para frente. A cura, ela parte de dentro. Por que a cura parte de dentro? Porque ela é pensamento e emoção. Dentro de cada um de nós existe a presença de Deus, a presença divina, a centelha divina. Deus é onipresente, está em todo lugar. Em todo lugar não é apenas físico, é em todo lugar temporal. A presença de Deus é inteira. Ele é o todo, ele está em todo lugar, em todo o tempo. Então, se você faz uma cura agora, por que se diz que a cura começa por dentro? Porque você interioriza, você se dá ciência e entende e se convence de que Deus está dentro de você, você sinceramente se perdoa, mesmo que você não acredite ser culpado de nada, você se perdoa e se permite ser perdoado. É a mesma coisa que você pedir perdão para Deus, como se você tivesse ofendido A, B, C ou D, em termos de pessoas, e você se permite ser perdoado, como se A, B, C ou D estivessem perdoando você. Você não precisa ir até a pessoa e pedir perdão por algo que você tenha feito ou por algo que você nem saiba que fez, mas você pede perdão para si mesmo, dentro de si. E você aceita esse perdão. Você não precisa que a pessoa, eu te perdoo, fulano, tá? Pelo aquilo que você... Não, você não precisa. Você faz a cura acontecer dentro de você. Este é o princípio da cura e é o princípio da materialização. Porque se você faz isso, você está usando essencialmente pensamento e emoção. O perdão nada mais é do que a congruência do pensamento e a emoção, a sua certeza de que você errou e a sua compreensão de que você está perdoado. Porque Deus está dentro de você, Ele sabe tudo. Sabe, não importa você querer esconder algo que você tenha feito, Ele sabe. Se você não se perdoa, se você não pede perdão para si mesmo, por meio de Deus, e se você não se perdoa a si mesmo, por meio de Deus,
a cura não acontece. Mas se você faz isso, se você tem essa consciência, e mais ainda, se você entende que para perdoar você precisa pensar que está perdoando, sentir que está perdoando, e você precisa pensar que já está perdoado e sentir que já está perdoado, e mais ainda, se você sabe que esse pensamento não faz parte da realidade física, mas está numa realidade superior onde não há tempo, então toda a sua ancestralidade está sendo curada, está sendo perdoada, e toda a sua descendência também está sendo perdoada e curada. Por isso é possível sim viajar no tempo, numa dimensão superior, e curar traumas. Porque o que vai acontecer não é modificar um evento, não é isso. Muitas pessoas entendem que a viagem no tempo é algo como o que a ficção científica nos mostra. Você vai voltar, por exemplo, para a sua idade de, sei lá, de 15 anos e vai falar para você lá, olha, quando você completar 15 anos, não faça tal coisa, ou então faça isso, faça aquilo. Não, a viagem no tempo não é como a ficção científica demonstra, como ela oferece para a gente por meio dos filmes, por meio do cinema. Ela é possível sim, porque na dimensão superior não existe o tempo. Basta olhar para qualquer ponto e você já estará lá. E eu posso mostrar isso para vocês na prática, aqui, agora. Eu vou mostrar da seguinte maneira. Para você que está ouvindo esse áudio, eu quero que você feche os seus olhos agora, apenas feche os seus olhos e se concentra na sua respiração. Tenta sentir a sua respiração. Para muitas pessoas não é fácil, mas tente sentir a pulsação do seu coração. Tenta olhar de olhos fechados para você mesmo. Você sabe aonde você está nesse momento. Então você não precisa abrir os seus olhos. Você sabe o que tem na frente, na sua frente, nesse momento. Você sabe o que tem ao seu redor. Você consegue ouvir tudo, além do meu áudio, da minha voz. Você consegue ouvir tudo ao seu redor. Ouça tudo o que está acontecendo ao seu redor. Mantenha seus olhos fechados. Ouça. Agora você está no seu presente. Continue com os olhos fechados. Tente se lembrar de como era a sua casa na sua infância. Se você conseguir, tente se imaginar na frente dela, como se você estivesse na porta de entrada. A casa está na sua frente. Seja uma casa, seja um apartamento, não importa. Está na sua frente. Tenta se imaginar. Agora tenta se imaginar dentro de como era o seu quarto na infância. Tenta se imaginar dentro dele. Os detalhes você não precisa, apenas tenta se lembrar. Tente lembrar de qualquer coisa dentro do seu quarto. Agora faça o seguinte. Volte mais uma vez agora para o presente, sem abrir os olhos, e tente imaginar o que tem na sua frente. Você não precisa imaginar porque você sabe exatamente o que tem na sua frente. Continue com seus olhos fechados e mais uma vez, tente se imaginar na frente da sua residência onde você morou durante a sua infância. Ok, pode abrir seus olhos agora calmamente. 90% das pessoas que fizeram esse exercício fizeram, de fato, uma viagem no tempo. Muitos vão dizer, não, mas foi só uma lembrança. Não,
vocês efetivamente viajaram no tempo, porque o pensamento de vocês não está aqui na terceira dimensão, ele está na quinta dimensão. Lembra do círculo lá? Pois é, o que vocês fizeram foi exatamente isso. Vocês se posicionaram dentro do círculo temporal de vocês, focalizaram uma determinada época e já estavam lá. Para muitos de vocês, para 90% de vocês que fizeram esse exercício, conseguiram fazer, vocês conseguiram de fato se lembrar, no entendimento de vocês é esse, conseguiram se lembrar de como era a residência de vocês, o quarto de vocês na infância. Isso não foi uma lembrança, vocês efetivamente voltaram no tempo, da forma como a gente entende aqui na terceira dimensão. Porque o que vocês fizeram foi simplesmente trabalhar numa quinta dimensão e se locomover, focar num determinado momento e se locomover para lá. Simples assim. Isto é uma viagem no tempo. Esta é a prática que vocês podem fazer, acreditando que é apenas uma brincadeira, um exercício, e que vai permitir a vocês viajar de fato para um momento traumático na vida de vocês, ou para um momento traumático na vida de um antepassado de vocês, e realizar a cura. Porque o que é a cura de algo traumático? Você teve uma experiência qualquer, passou por um evento, isso eu estou falando vocês, ok? Não antepassado e não descendente. Vocês tiveram, em determinado momento, algo traumático. Passaram por um trauma. Esse trauma é apenas um evento, é apenas uma sequência de imagens. Mas essa sequência de imagens ocasionou que vocês, naquele momento, tivessem um pensamento e uma emoção, uma série de pensamentos e uma série de emoções negativos. Isso é o trauma. Então, se você consegue se locomover utilizando essa técnica da quinta dimensão, se você consegue se locomover para um momento qualquer de um trauma seu, basta você visualizar aquele trauma como apenas e tão somente uma sequência de imagens, como se você estivesse vendo um filme. E aí você finge, essa é a melhor maneira de falar, finge que aquilo de negativo que você sentiu, você na realidade não sentiu. Cria uma nova realidade, crie novos pensamentos e novas emoções, crie uma nova cena. E faça isso 1, 2, 3, 10 vezes se for preciso, de forma que se torne automático, é você pensar e já ter mudado aquela realidade. Quando você voltar em 1 dia, 2, 3 dias, no máximo 1 semana, você já não vai ter mais aquele trauma. E você vai se dar conta disso quando menos esperar. Você vai ter resolvido um trauma. A cura partiu de dentro, no momento em que você estava na quinta dimensão, e que você se locomoveu para um momento qualquer da sua vida, e que você lá se permitiu perdoar e ser perdoado, ou seja, você efetivou a cura e você mudou as imagens que geraram uma emoção negativa. As imagens podem ser outras, não tem problema, você pode gerar novas imagens, mas o importante é que você gere novos pensamentos e novas emoções. Transforme aquilo em algo bom, em algo positivo. Faça com que aquele evento não seja um evento traumático. Faça com que ele tenha sido um evento bom para você, benéfico. E aí você vai começar a ver os benefícios dessa sua viagem no tempo. Pessoal, eu sei que tem muita coisa ainda para falar sobre o tema tempo, mas eu queria que vocês entendessem que o pensamento e a emoção fazem as coisas acontecerem. E por mais que a gente entenda que a nossa realidade aqui embaixo é linear e não tem como algo estar acontecendo com a gente motivado por uma situação de pensamento e emoção que ainda não geramos ou que nem foram gerados pela gente, tem sim. A partir do momento que vocês entenderem como é a realidade aqui, terceira dimensão, relacionada ao tempo, e a realidade de uma dimensão superior, onde não existe a linearidade do tempo, ou seja, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, quando vocês entenderem esse conceito, que realmente é muito complicado de entender,
Quando vocês entenderem, vocês vão começar a perceber uma série de outras situações que são possíveis, porque vocês vão começar a se perguntar, então peraí, então é possível? Sim, é possível. Ah, então quer dizer que eu consigo? Sim, consegue. A sua criatividade é o seu caminho de luz que vai levar você a descobrir novas realidades para você. O que é uma crença limitante? É a falta de conhecimento ou um conhecimento errado que foi colocado dentro de você. Se você tem algo que limita você, porque você acredita que dali para frente não, então tá limitando, você não consegue ir adiante, porque é assim, porque é assim, porque é assim. Ok. Se você começa a aprender, se você recebe conhecimento de que aquilo que você aprendeu não tem nada a ver com a realidade, que a realidade é outra completamente diferente, aquela crença, ela se desfaz, ela se quebra todinha, ela desaparece. E isso faz com que você queira ir além, queira conhecer mais e mais e mais e mais. E com isso, com o conhecimento, novas crenças são quebradas. Quando você se permite perguntar, e se? Então, e se? Bem, nesse caso, você vai começar a procurar conhecimento. Esse é o primeiro passo para quebrar as nossas crenças e conseguir prosperidade, porque você vai entender que se você consegue pensar e sentir algo relacionado à sua vida, em qualquer época da sua vida, apenas mudando para a quinta dimensão e tendo ciência de que você está na quinta dimensão realizando algo, a passagem deste conteúdo que você fizer lá vem aqui para baixo na terceira dimensão e cria uma realidade totalmente diferente para você. É o que muitas pessoas chamam de cocriar. É isso, cocriar é isso. É você entender como o tempo funciona aqui embaixo e como o tempo funciona em realidades superiores, em dimensões superiores, e sabendo como ele funciona, você usar a seu benefício. É muito simples. E muitas pessoas vão falar, não, mas é simples demais. Realmente, é para ser simples mesmo. Por isso que muitas pessoas não conseguem realizar um sonho de vida, ter uma vida próspera e abundante, porque não acreditam. Quando você não acredita, o seu pensamento já é negativo. A sua emoção também já é negativa. Pensamento e emoção andam juntos e estão sempre numa realidade onde não existe o tempo. Então, se lá, na realidade onde não existe o tempo, você está pensando e sentindo de forma negativa, como é que você acha que vai acontecer aqui embaixo, na sua linearidade temporal? Pessoal, namastê!